Josué capítulo 1, verso 10. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres, os seus filhos, os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra preparados para lutar atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a Moisés, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: tudo que você nos ordenar faremos, e onde quer que nos enviar iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Amém? Vamos nos assentar. O tema da mensagem, como eu disse, planejamento e preparação para a terra prometida, para a conquista da terra. No domingo passado nós estudamos Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Nós percebemos que Moisés havia morrido e Deus precisava de um líder. E nós falamos que Deus promoveu Josué como um líder e encorajou ele diversas vezes a ser forte, a ser corajoso. Porque ele deveria ser forte e corajoso? Porque ele enfrentaria vários e vários desafios. E o primeiro desafio que ele tinha que enfrentar era atravessar o Rio Jordão. E continuando o capítulo 1, do verso 10 em diante, nós percebemos que o novo líder de Israel tinha esse grande desafio de conduzir, levar o povo de Deus à terra prometida. Ele teria que conquistar nações, ele teria que atravessar rios, ele teria que vencer exércitos, e além de tudo isso, ele deveria ser fiel a Deus. Eu não sei qual é o desafio que você tem que enfrentar, ou está enfrentando, ou vai enfrentar, mas como nós falamos no domingo passado, Deus está nos encorajando com o livro de Josué a ser forte, ser corajoso e enfrentar todas as adversidades que vierem com a cabeça erguida, crendo que nosso Deus está conosco e que nós somos mais do que vencedores. E a gente percebe, como eu disse anteriormente, o primeiro desafio dele era atravessar o Rio Jordão, e ele foi encorajado por Deus a ser forte, ser corajoso nessa missão. E para que ele pudesse ser forte e ser corajoso, ele teria e deveria que meditar no livro da lei, cumprir tudo como que estava escrito nos mandamentos da lei do Senhor. Sem a Bíblia, sem a palavra, sem meditar nela de dia e de noite, nós nunca conseguiremos ser forte, nós nunca conseguiremos ter força, nunca conseguiremos ter ânimo, porque a nossa força, ela vem do Senhor. A palavra do Senhor diz, Zacarias capítulo 4, verso 6, diz que não é força nem violência, mas é pelo Espírito Santo do Senhor. Eu vou abrir um parênteses aqui, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, mas hoje eu estava almoçando em casa, o Mateus falou assim para a Laura: você já viu que meu pai lembra de versículo que a gente não sabe quando está pregando e não lembra a data de aniversário nossa? Eu falei: é verdade. Quando você começa a pregar, vem versículo, e a gente consegue lembrar. Então, não é por força, não é por violência que nós vamos vencer os rios, os exércitos, as nações. Ser fiel ao Senhor é através da palavra, é ler, é meditar na palavra do Senhor nosso Deus, porque se Josué não meditasse na palavra de dia e de noite, ele não conseguiria enfrentar todos esses desafios. E ao contrário de Moisés, Josué ele não hesitou em aceitar o chamado de Deus, porque Moisés, quando ele foi chamado por Deus,
ele se desculpou, ele disse: eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu sou fraco, eu sou pesado de língua. Jeremias também da mesma forma. Então muitas pessoas são como Moisés, não são como Josué. Muitas pessoas sabem que são chamadas por Deus, mas ainda hesitam em aceitar o chamado de Deus. Olha, quando Deus falou para mim através da irmã Ana, já falecida, há muitos anos atrás, eu estava desempregado, procurando emprego, havia acabado o culto, eu estava indo embora, ela me chama, bate no meu ombro e diz: de hoje em diante você não vai trabalhar mais para o homem, você vai trabalhar para Deus, você vai trabalhar para o Senhor, única e exclusivamente para o Senhor. No momento eu hesitei, questionei, porque eu digo para você, toda profecia, ela pode, toda pregação, toda palavra, é dever meu e seu analisar se aquilo vem de Deus ou vem do homem. O que eu estou pregando para você, você tem a obrigação de analisar conforme a palavra de Deus, para ver se isso que eu estou falando vem de mim ou vem de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E eu fui para o joelho, eu fui para a oração para saber se aquilo vinha da parte do Senhor. E perguntei: Deus, aquilo que a serva do Senhor falou vem do Senhor mesmo? E Deus respondeu para mim, Hebreus capítulo 10, se eu não me engano, verso 35: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Novamente, mais um tempo, eu perguntei a Deus novamente, eu ainda estava hesitante com relação àquele chamado. Abri a palavra do Senhor novamente e saiu: de agora em diante você vai ser pescador de homens. Deus chamando Pedro depois da pesca maravilhosa. Então muitos de nós temos chamado, mas ainda nós somos como Moisés e não somos como Josué, nós hesitamos. Às vezes o seu chamado não é pregar como eu prego, mas às vezes você tem o chamado de fazer alguma coisa, mas ainda hesita, e quando você hesita, o corpo fica sobrecarregado. Então a gente percebe que, ao contrário de Moisés e Josué, ele não hesita em aceitar o chamado de Deus. Ele disse: estou pronto e eu vou fazer a obra do Senhor nosso Deus. E aqui, como o texto diz, planejamento e preparação, é um grande erro nós começarmos uma empreitada sem refletir e saber como saber fazer. Porque a gente percebe que para fazer alguma coisa na obra de Deus e na vida, exige-se planejamento, estratégia e prudência. Muitas vezes nós não temos planejamento, não temos estratégia e não temos prudência quando nós fazemos alguma coisa na vida. Não temos prudência quando fazemos alguma coisa para Deus, e agir sem planejar, sem ter planejamento, é fracasso certo. A Bíblia diz em Lucas 14, 28 ao 30: pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Muitas pessoas, você já viu, tem um prédio, esse prédio eu acho que ele é de causa de justiça, herança, alguma coisa assim. Eu já li a respeito disso. Você já viu esse prédio que tem aqui descendo Araguaia, um prédio redondo? Todo mundo sabe que aquele prédio ali começou e não terminou, não sei por qual motivo. Parece que é uma disputa judicial, herança, alguma coisa assim. Mas muitas pessoas são assim, começam alguma coisa sem fazer o devido planejamento, e por isso dá errado. E é o que a Bíblia está dizendo aqui: muitos vão passar e vão rir dele, dizendo: olha, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar, porque não teve planejamento, não teve estratégia, não soube ser prudente. Porque Josué ele foi prudente, então todo planejamento ele requer prudência, porque a prudência vai nos levar a desviar do mal. A Bíblia diz: seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. A serpente ela não dá o bote em qualquer um, ela só dá o bote onde passa o limite dela ali. E nós muitas vezes somos imprudentes em nossas ações, em nossas decisões, porque nós não paramos para planejar. Nós não fazemos um planejamento prévio do que nós temos que fazer. E a gente percebe que o plano de Josué tinha 3 pontos. Ele comunicou o povo o que seria feito, ele planeja os detalhes, ele recebe uma resposta sobre o plano dele. Então nós vamos falar aqui sobre preparação. Neemias foi um homem que, antes de reconstruir os muros de Jerusalém, ele orou, chorou, jejuou e só depois agiu. Nós somos assim.
eu e você. Primeiro nós fazemos o plano, agimos, e depois que nós fizemos o plano e agimos, nós paramos para perguntar: é de Deus? Eu tenho um conselho a te dar: Deus é conselheiro, Ele não é palpiteiro. É igual uma vez uma jovem, olha, líder de intercessão da antiga igreja que a gente congregava, e para participar de encontro é uma renúncia muito grande. São 30 dias de oração e jejum, todo dia, 1 hora por dia na igreja. E essa jovem pegou e foi, ela tinha um casamento, ela foi para São Paulo. Óbvio que a vida é dela, ela faz dela o que ela quiser, mas quando se faz compromisso com Deus, tem que se cumprir. Ela foi para São Paulo, quando ela está lá e ela me liga, manda mensagem. Eu não era pastor, ela falou: irmão, sei lá, irmão, eu estou em São Paulo, tem um casamento para mim, eu comprei o vestido, comprei o sapato, eu posso ir? Você já está aí e faz. É igual muita gente começa a namorar, namora, beija na boca, faz o que não é para fazer, aí depois vem com a cara de pau perguntar se pode, se o namorado é de Deus. Dá vontade de falar muita coisa, mas a gente não pode. Então, Neemias, como Josué, ele buscou, no caso de Neemias, ele buscou o recurso da terra e do céu. Então, antes de agir, esses grandes homens de Deus, eles fizeram uma avaliação da situação. Só depois de avaliar a situação que eles compartilham o seu plano. É outro princípio que nós temos que ter: só conte o que você conquistou, quer conquistar, depois de ter conquistado. Fato. Contra fato não existe argumento. Conte o seu segredo para poucas pessoas. Não saia contando para todo mundo. Só conte depois que você assinar o papel. Só conte depois que você tiver a certeza. Porque vão aparecer pessoas que não sonham como você sonha. Olha o erro de José: senta à mesa e conta o sonho dele para os irmãos dele e para o pai dele. E olha no que deu. Então a gente percebe que só depois de avaliar a situação, que Josué compartilha o plano dele, que Neemias compartilha o plano dele. Então essas pessoas que eu estou dizendo aqui eram homens de oração, mas acima de tudo eram homens de ação. Eles oravam e agiam. É outra coisa que nós somos falhos. Às vezes nós só oramos, mas nós não agimos. Ou às vezes nós agimos sem orar. Não pode, nós temos que orar, ter a resposta de Deus, depois que tem a resposta de Deus, agir. Porque quando Moisés foi atravessar o mar, o povo reclamando, e ele vai orar ao Senhor, e Deus diz para ele assim: Moisés, eu fico imaginando essa resposta de Deus para Moisés: Moisés, por que tu clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Sabe o que está escrito nas entrelinhas? Deus dizendo para Moisés: não é hora de você orar não, Moisés, é hora de você agir. E é isso que Deus está dizendo para nós: não é hora de orar, é hora de agir. Parece ser loucura o que eu estou dizendo, mas Deus está dizendo para nós agir, porque nós já oramos, e agora é hora de ter ação. E a grande pergunta é: qual é a atitude que nós precisamos ter e tomar para alcançar a bênção e a vitória? Eu sei da minha, só estou criando coragem ainda, mas quem sabe daqui uns dias vocês vão ficar sabendo. Nem minha esposa sabe. Quando ele está no carro, ela vai perguntar. Vai. Coisa curiosa. Primeira coisa que Josué fez para preparar a terra, para conquistar a terra, ele comunicou o seu plano aos seus líderes. O verso 10 ele disse assim: assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois que Josué foi encorajado por Deus, ele começa a colocar em prática o plano que Deus havia dito para ele.
E havia uma forma de organização para transmitir as ordens que Moisés havia se comunicado. Imagine você, hoje nós temos um microfone, né? Eu aqui não uso microfone porque, por causa do vídeo, mas eu já estou olhando um microfonezinho de lapela que aí eu vou usar o microfone. Mas imagine você, Moisés, quando ele falava com o povo, mais de 2 milhões de pessoas, como que funcionava essa comunicação? Tinha os líderes, chamava todo mundo, os líderes das 12 tribos, e eles passavam para frente. O problema tem aquela brincadeira, telefone sem fio, né? Já brincou disso? Essa brincadeira funciona mais ou menos assim: faz um tanto de gente, aí o primeiro fala assim: Jesus te ama e Deus vai te abençoar. Aí vai passando, vai passando, vai passando. Chega lá no final, Jesus não te ama, você vai para o inferno. Mais ou menos assim, porque nós sempre gostamos de acrescentar alguma coisa. É igual acidente de trânsito. Já viu acidente de trânsito? Passa lá, tem um cortezinho, aí fala: nossa, arrancou o dedo. O outro vem e fala: ficou sem o braço. O outro vem e ficou sem a perna. Nossa, morreu. É assim, mas Josué e Moisés, eles usavam essa comunicação para falar com os seus líderes. E Josué, ele demonstra clareza no que ele queria, no que ele pediu ao povo. Os alvos de Josué eram claros, eram específicos. Mas aqui a gente percebe que Moisés, ele não reunia os líderes para pedir o conselho dos líderes. Moisés, antecessor de Josué, ele reunia os líderes dele para transmitir as ordens de Deus. E aqui Josué fez a mesma coisa. Há ocasiões que os líderes devem consultar os seus oficiais, mas essa não foi a situação, porque Josué não pediu conselho aos líderes, ele deu uma ordem, e essa ordem vinha de Deus. Nós temos que entender que Josué não pede, não implora, ele dá uma ordem. Deus tinha falado a vontade dele, e eles deveriam estar prontos para obedecer. Entenda uma coisa: um bom conselho é necessário, mas o conselho dado não substitui o mandamento dado por Deus. Porque o que acontece? Muitas pessoas, vou usar o meu exemplo, eu sou o líder da igreja, tem coisas que eu devo pedir conselho às pessoas, mas tem coisas que Deus me manda fazer que eu não preciso pedir conselho. A gente confunde muito. Eu tive uma pessoa aqui que era líder, não lembro de quê. Porque você concorda comigo que para ser líder, seja no trabalho, seja na igreja, se você ficar abrindo muito espaço para dar opinião, vai dar errado, não vai? Não é? Tem hora que é assim, o líder manda e obedece calado. Eu não concordo, o problema é seu. Vamos no trabalho: não concordei com o meu patrão, falou para mim não. E aí, o que vai acontecer? Vai perder o emprego. Só puxar, querido. Abre lá, ó. Isso. E a gente percebe que Deus tinha falado a vontade dele, e o povo tinha que obedecer. Então, quando Deus falar, nós temos que obedecer. Seja bem-vindo, fica à vontade. Então a gente percebe por que Josué não pediu conselho, por que Josué não perguntou, porque anteriormente o que havia acontecido? Deus já havia mostrado, falado a vontade dele para esse povo, e esse povo havia desobedecido. Então, entenda o que eu vou dizer aqui: quando Deus mandar alguma coisa, mandar você fazer alguma coisa, faça. Tá aí, João Vitor, Dona Sandra pediu para você pegar água, né? Pediu para pegar água. E o bebedouro, ele questionou? Com certeza não. E quem sabe Deus está falando alguma coisa para nós: faz. Eu não concordo. Olha, eu quero dizer, não importa o que eu penso, não importa o que você pensa, quando Deus fala, é para se obedecer. E Josué havia comunicado os seus planos. Ele comunica, ele não pede conselho.
Era uma ordem de Deus, e a ordem que Deus havia dado para eles era: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare provisões. Daqui 3 dias vocês vão atravessar o Jordão nesse ponto, para entrar e tomar posse da terra e o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Então um bom conselho é necessário, mas há momentos que quando um líder falar, tem que ser obedecido. E como eu disse aqui, tinha uma irmã aqui, que ela era líder, não lembro de quê, e eu falei para ela fazer um negócio, dar uma ordem, eu passei a ordem para ela, passar para os liderados dela. Funciona assim, né? Mais alto vai passando, e vai passando, até chegar no quem não tem posição nenhuma. Aí ela pegou e virou para mim e falou assim: pastor, vamos perguntar para eles o que eles acham. Eu falo: opa, eu não quero saber o que eles acham, é para fazer assim. Parece ser meio autoritário o que eu estou dizendo, mas você concorda comigo que com Deus não tem meio termo, é sim, sim ou não, não? Que quando Deus fala, não tem como argumentar com o que Ele fala? Não tem como. Você vai argumentar com Deus que é todo poderoso, que é Senhor dos senhores, que é Rei dos reis, que criou o céu, criou a terra, o mar e tudo que nele existe? Não tem como. Olha o que veio aqui à memória. Quer ver? Vocês lembram de Jó? Jó questionando a Deus. Jó Salmos, acho que é Jó 38. Deus deixou Jó falar, Deus deixou Jó questionar. Olha o que Deus, quando Deus começa a falar com Jó sobre os questionamentos dele. Jó 38. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: eu já parava aqui. Deus falar do meio da tempestade, eu já ouvi Deus, eu já parava aqui. Fala assim: Senhor Deus, perdão pela minha desobediência, mas Deus falou. E olha as perguntas: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Eu já tinha parado aqui também. Prepare-se como simples homem, vou lhe fazer perguntas e você vai me responder. Você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir e os seus fundamentos? Sobre o que foram postos? E quem colocou na sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhe portas, quando lhe irrompeu o ventre materno? Quando vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse: até aqui você pode vir, além deste ponto, não. Aqui faço parar as suas ondas orgulhosas? Você já deu ordens amanhã? Ou mostra a alvorada do seu lugar? E assim continua. Deus responde: já que você sabe tanto, me responde. Então quando Deus falou para Josué: você vai atravessar o Jordão, Josué. Josué teve que se preparar. E como foi a preparação que Josué fez? Ele disse aos líderes: olha, vocês vão falar ao povo. E os líderes não questionam, eles não perguntam por quê, eles só fazem. Com Deus, nós temos que ter uma obediência cega. Faz, porque Ele sabe o que Ele está falando. Amém? Josué também comunicou seus planos ao povo. Para que o plano fosse bem sucedido, o povo tinha que estar sabendo o que estava acontecendo. E o povo teria que preparar suprimentos, eles teriam que estar prontos para partir. E é interessante que Josué não manda o povo fazer barco. Por quê? Era a lógica, né? Olha, se eu vou atravessar um rio, eu tenho que fazer barco, tenho que fazer canoa, tenho que fazer balsa. Mas Josué vira para o povo e disse que eles tinham que preparar provisões. A mensagem era curta: preparem comida. Preparem comida. Eles fizeram preparativos para as necessidades cotidianas. Cada família tinha que fazer a sua parte. Aí você pode perguntar: o maná havia parado? Não, o maná só para de cair quando eles atravessam o rio. Pisam na terra, o maná cessa.
Mas por que eles deveriam juntar comida? Porque o maná não podia ser guardado, era um dos motivos. E aqui é interessante que Deus já estava ensinando o povo a viver com outras formas de provisão. Quem sabe, Deus está ensinando a mim e a você a viver com outras formas de provisão. Lembra do riacho de Querite, onde Elias estava? Ele tinha comida, os porcos levavam pão, ele tinha água. Eu sempre costumo dizer, onde tem um córrego, goiano fala córrego, né? Mas é córrego, mas goiano fala córrego. Tinha um córrego ali, um riacho, onde tem água, tem uma árvore. Então imagina a situação de Elias. Ele tinha comida, tinha sombra e tinha água, o necessário para viver. Mas a Bíblia diz em 1 Reis que um belo dia o riacho de Querite seca. O riacho secou. E o que isso a gente entende com Josué aqui? Deus estava ensinando o povo a se desapegar do maná. E Deus, entenda uma coisa, quando uma porta se fecha, não fique preso a essa porta. Tem uma música do Kleber Lucas que diz assim: quando a porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. O problema nosso é que nós ficamos apegados demais à provisão e esquecemos do provedor. É o que eu estava falando com o Tiago ontem. Eu disse: Tiago, eu vivo de uma forma que eu não posso confiar naquilo que as pessoas fazem por mim todo mês, porque eu não posso fazer conta confiando no que vai entrar aqui. Por quê? Tem dia que entra, tem dia que não. Eu tenho que confiar no provedor e não na provisão. Vocês estão entendendo? Às vezes nós estamos colocando tanta confiança na provisão que estamos deixando o provedor de lado. A provisão pode secar, o riacho pode secar, mas a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele traz em abundância. Então a gente percebe que a mensagem de Josué tinha convicção, não tinha espaço para dúvida, foi clara. Comida, vocês vão preparar comida daqui a 3 dias, vocês vão atravessar o Jordão neste ponto, para entrar na terra e tomar posse da terra que o Senhor me dá. Então, queridos, às vezes na vida as portas fecham, o maná cessa. Eu já tive pessoas que eram mantenedores do meu ministério e o foram por alguns anos, mas chegou um tempo que é o próprio Deus que tira elas de perto de mim, para que eu não tenha confiança na provisão, mas no provedor. Porque o justo vive na fé, não é na fé do outro, é na fé em Deus. Vocês estão entendendo? Então Josué comunicou ao povo: prepara comida. O que nós precisamos preparar para a caminhada? Eu não sei, mas você e eu temos que procurar saber. Outra coisa, Josué também comunicou o seu plano a um grupo especial, verso 12 ao 15, é grande, eu não vou ler. Esse grupo especial que Josué comunica eram as tribos de Rubem, de Gade e a meia tribo de Manassés. Quando eles estavam caminhando ainda sob a liderança de Moisés, Moisés havia derrotado os reis moabitas, os reis de Seom e Og. E essas 3 tribos, a de Rubem, de Gade e a meia tribo de Manassés, elas viram que a terra era uma terra boa para gado, era uma terra boa para rebanho, e eles pediram a permissão para Moisés de ocupar aquela terra. Só que essa terra era antes de atravessar o Jordão, ou seja, 3 tribos ficaram antes de atravessar o Jordão: Gade, Rubem e a meia tribo de Manassés. Moisés permitiu, só que ele permitiu que eles ficassem aquém ou além do Jordão, antes de atravessar o Jordão, com uma condição. Qual era a condição? Quando Israel atravessasse, chegasse na terra prometida, eles deveriam ajudar as outras tribos a conquistar a terra prometida. E Josué aqui está lembrando essas tribos do compromisso que eles haviam feito. Eles teriam que marchar, e além deles marchar para ajudar o povo, a condição essas 3 tribos vão à frente, eles vão ser as primeiras tribos que vão guerrear, ir à frente. Mas preste atenção nisso aqui,
Isso aqui fala de compromisso. Essas 2 tribos e meia, a tribo de Rubem, de Gade e a meia tribo de Manassés, eles tinham 139.930 homens aptos para a guerra. Eles tinham 139.000 homens aptos para a guerra. Sabe quantos atravessaram o Jordão? Somente 40.000 atravessaram e lutaram na terra prometida. O que é isso? Eles não honraram o compromisso que eles haviam feito com Moisés. Eles não honraram a palavra deles. E eu lembro de Salmo 15, verso 4, que Deus honra quem mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. É o princípio da honra. Salmo 15, verso 4 diz: mantenha a sua palavra, mesmo que você saia prejudicado, seja homem, seja mulher. E hoje em dia é complicado você confiar na palavra, você confiar num aperto de mão. Até quando tem o papel, as pessoas tentam manipular o papel. Então a gente percebe que eles preferiram ficar na terra, ter grandes rebanhos, do que lutar com o povo. Eles não cumpriram o acordo, o compromisso que eles haviam feito. E esses cristãos, essas tribos, representam os cristãos de hoje, que somente se aproximam da herança. Eles nunca se apropriam da promessa de Deus, não terminam a carreira. Eles servem um tempo a Deus, mas depois desistem de passar e seguir adiante. É o que acontece hoje. As pessoas começam a servir o Senhor hoje, e elas pensam que a vida com Deus vai ser fácil, vai acontecer tudo que elas pensam e esperam do dia para a noite, não honram a palavra e desistem. Hoje em dia, eu estava vendo hoje, inclusive foi hoje, não lembro o que, mas eu fui ler os comentários. Eu gosto de ler, não sei se você já viu, eu sou viciado em ler comentário, né? Quem não? Ler comentário de Instagram, essas coisas, comentários, sai cada pérola. E lá estava assim: fazer negócio com crente é difícil, crente compra e não paga. E a maior verdade, infelizmente, do mundo: os crentes são muito mentirosos, os crentes são muito difíceis de confiar, porque muitos se desculpam na graça, na misericórdia de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: comprou, tem que pagar. Foi no do pastor do dia do trono lá, André Valadão. A pergunta era assim: pastor, eu recebi, um irmão da igreja está me devendo 3.000, o senhor acha que eu devo perdoar ou devo cobrar? E o pastor foi enfático: cobra dele e vai lá e cagueta ele para o pastor dele, ele tem que pagar. Pediu emprestado, tem que pagar, comprou, tem que pagar, deu sua palavra, tem que honrar, tanto lá fora quanto dentro da obra do Senhor nosso Deus. Então a gente percebe que essas tribos representam esse tipo de pessoa, que se aproxima da promessa de Deus, mas não toma posse da herança. É o que Jesus disse. Elas servem por um tempo, mas depois desistem e passam a seguir a sua vontade. Jesus disse que a semente que caiu à beira do caminho, ela é comida logo por aves, ela não cresce, ela não germina. E Jesus compara essa situação do homem que ouve a palavra, porém não consegue viver a palavra. Vem o maligno e rouba a palavra. Ela não consegue perseverar, ela não consegue ter intimidade com Deus. E muitas pessoas estão sendo assim. Nós temos que ter palavra. Olha, a Bíblia diz assim: se você fizer um propósito com Deus, faça, cumpra, se vira, cumpra com Ele. Deus não te pediu propósito, pediu? Ele não pede, mas falou, tem que cumprir. Eu sempre cito esse exemplo. Uma irmã que congregava comigo aqui, e quem sabe, quem congrega comigo aqui, a maior dificuldade que eu tenho é qual? Pedir dinheiro. Eu passo dificuldade, mas não peço dinheiro. E o que acontece? Essa irmã chegou até a mim
Acabou o culto, eu lembro, era o mesmo culto, só a sala que era ali. Eu vim para esse lado, eu lembro que eu vim para esse lado. Isso. Pastor, eu tenho um dinheiro para receber, e quando eu receber, eu vou trazer uma oferta para a igreja. E eu já sou macaco velho. Tem mais de 10 anos que eu sirvo o Senhor. Eu costumo dizer, se eu fosse ganhar o tanto de chave, de carro que já me prometeram, eu tinha um chaveiro, tinha uma concessionária. Tem um dinheiro para receber, eu vou te dar um carro. Ora para mim que eu vou te dar isso. É balela, furada. E ela fez esse propósito. Quando sair esse dinheiro, eu vou te dar a oferta, vou trazer a oferta para a igreja. Amém. Vamos orar. Passado um tempo, ela veio até mim com o seguinte argumento: pastor, eu recebi o dinheiro, mas tinha uma pessoa mais carente e eu dei a oferta para essa pessoa. Parece ser uma boa ação, não parece? Parece ser uma boa ação, mas qual foi o compromisso? Trazer a oferta para cá. E eu disse para ela: você pecou. Ah, pastor, mas eu fiz o bem, uma boa ação. Você pecou. Qual foi o seu compromisso? Trazer aqui, o que você fez? Então, amados, nós muitas vezes somos como essas tribos de Rubem, de Gade e a meia tribo de Manassés. Não honra o que fala, não honra o compromisso que fez. Nós comentávamos sobre isso, né, Tiago? Você está passando lá. Não honra o compromisso. Eles não, outra pessoa que não honrou o compromisso. Então, quando você fizer um propósito com Deus, trate de cumprir. Eclesiastes 5,4 diz assim: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Cumpra o seu voto. Deus não te pediu, eu não te pedi. Cumpra. Isso e aquilo, não interessa, você fez, você tem que cumprir, porque Deus não, os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. O mais importante é ser fiel a Deus. Amém? Então essas tribos, Gade, Rubem e a meia tribo de Manassés, não tiveram palavra. Eles tinham 139 mil homens, só 44 foram para a guerra. Amém? Seja fiel na sua oferta, seja fiel no seu dízimo, seja fiel no compromisso que você fez com o Senhor, na obra, com os homens lá fora. Seja fiel, porque lá fora os crentes estão dando mau testemunho, porque não cumprem o que falam. E nós somos mal vistos lá fora por isso, porque os crentes, é óbvio que toda regra tem a sua exceção, mas nós não podemos. Olha, você sabia que para comprar coisa, a prestação no nome de igreja é difícil? Praticamente impossível? Muito difícil comprar no nome da igreja. Quando eu ganhei esse carro meu aí, a igreja que me deu tinha dinheiro para comprar 3 carros. E a igreja na época tinha dinheiro para comprar os 3 carros à vista. Só não ia comprar à vista, ia dar uma boa entrada. E a igreja não conseguiu comprar os 3 carros. Por quê? Porque tem muito pastor ladrão. É a triste realidade. Amém? Eu li uma frase que dizia assim: tem muito crente vagabundo, mas a verdade é que tem muito vagabundo dizendo que é crente. Amém? Tem muito vagabundo dizendo que é crente, não é crente. Porque crente que é crente é fiel a Deus, é fiel aos homens, honra o compromisso e cumpre o voto que fez com o Senhor. Josué também comunicou, recebeu o apoio de todo o povo na conquista da terra prometida, porque esse apoio ele superou as expectativas de Josué. Porque a gente percebe que um líder ele precisa ser encorajado, porque a gente percebe que o chamado de Deus muitas vezes pode ser confirmado com uma reação positiva do povo, ou também pode vir acompanhado de uma rejeição do povo. No caso de Josué, todo o povo apoiou Josué. Então a gente percebe que como que eles apoiaram Josué? Garantindo total obediência a Josué. O verso 16 diz assim: então eles responderam a Josué: tudo que você nos ordenar faremos, e onde quer que nos enviar,
iremos. Então a gente precisa, a igreja precisa desse tipo de compromisso com pessoas que falam e cumprem, porque muitas vezes nós somos como os homens que estão descritos em Lucas 9:57. Abra sua Bíblia lá em Lucas 9:57. Lucas 9:57. Nós precisamos ser pessoas compromissadas com Deus, com a obra. Quando Lucas 9:57 diz: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. O homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então a gente vê que hoje, quando se fala de obediência a Deus, as coisas de Deus, cada um tem o seu assunto pessoal a ser resolvido antes de seguir o Senhor. A maioria dos cristãos hoje estão dizendo mais não do que sim para a obra de Deus. A maioria está dizendo mais não do que sim, e existem pessoas dentro da igreja que dizem mais não para a obra de Deus do que sim. São pessoas que nunca têm disponibilidade, nunca podem, nunca dizem sim. O apelo dos líderes são liderados, e nós temos que entender que nós estamos nos dias de Noé. Nos dias de Noé, nós vivemos os dias de Noé. É uma triste realidade. Os dias de Noé: casavam, bebiam, davam-se em casamento, comiam. Se você olhar essas coisas, nenhuma dessas coisas é ruim. Casar, alguns vão dizer que é ruim. Casar, beber, comer, são coisas ótimas. Festejar, não é? Mas tem uma pregação do falecido pastor, se eu não me engano ele já faleceu, pastor David Wilkerson, eu lembro sempre disso. E ele tem uma mensagem que o tema da mensagem é coisas boas que deixam as pessoas fora do céu. O zelo pelas coisas boas do mundo tem colocado de lado as coisas de Deus. É os dias de Noé. Hoje as pessoas têm tempo para ir para shopping, para viajar, para passear, para comer, para beber, para casar, para se divertir. Tudo isso é bom, e eu profetizo que nós temos essa condição de viajar, passear, comer bem, vestir bem, mas o nosso compromisso com Deus e com a sua obra não pode ser deixado de lado por causa dessas coisas. Você concorda comigo? Vai ter dias que você não vai poder, mas se há uma constância de mais não do que sim, eu digo para você que vai haver um afastamento seu das coisas de Deus que vai ser imperceptível, e quando você perceber, você vai já estar frio, e quando a pessoa se esfria, para ela voltar a ler Bíblia, orar, congregar, buscar o Senhor, é muito difícil, muito difícil. É mais fácil uma pessoa lá de fora se converter e voltar e buscar o Senhor do que o crente velho voltar com mais fervor. Essa é a verdade. Então, queridos, a gente percebe que muitas pessoas estão desta forma, cada um com o seu assunto pessoal antes de seguir o Senhor. Aqui estava dizendo, Jesus chamou, um disse: vou despedir da minha família, o outro: vou enterrar meu pai, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Jesus diz: vocês estão lançando mão no arado. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. As coisas de Deus têm que ser primazia, primeiras coisas. Amém?
Então, que nós sejamos esse povo que esteja preparado para tomar posse da terra prometida. Você percebeu que as coisas de Deus, Deus não faz nada sem preparar alguém? Deus poderia muito bem, vai Josué, não precisa fazer nada não, só vai andando aí que eu vou pôr um anjo com a espada na mão, vai matar todos os seus inimigos. Deus poderia fazer isso, tinha o poder de fazer, mas Deus, Ele quer, como Paulo diz, que nós sejamos cooperadores dEle. Deus, Ele quer nos usar, Deus, Ele quer nos abençoar, mas Deus, antes de chegar à terra prometida, teve Jordão, teve Jericó, teve deserto, teve perseguição, água acaba, tudo isso preparando o povo, comida acaba, tudo isso preparando o povo. Então, às vezes, essas lutas todas que nós estamos, às vezes não, certamente, todas essas lutas que nós enfrentamos diariamente, todos os dias, é preparação para uma coisa maior. Riacho seca, oh meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Oh céu, oh vida, vou morrer. E Deus está dizendo, vou abrir uma porta nova. Você está confiando na provisão, eu sou o provedor. Viu, Lidiane? Deus vai abrir a porta para você. Confie no provedor, não na provisão. Confie em Deus, Ele vai prover a situação para você. Olha, eu sirvo ao Senhor já há mais de 10 anos que eu sou pastor. Eu não tenho salário, eu não tenho FGTS, eu não tenho para transporte, eu não tenho férias, inclusive estou precisando tirar umas férias. Meus filhos nunca estudaram em escola pública, sempre foram em escola particular, nunca passei fome. Já estou no segundo carro, todos os dois foram ganhados. Eu estou orando para Deus me dar o terceiro. Quem sabe Deus já falou para você me dar um carro, você não me deu. O que eu quero dizer com isso? Quando você confia no provedor, a provisão vem. Não tem Jordão que te impeça. Quando você confia no provedor, você é preparado para alcançar a terra prometida. Vamos ficar aqui, em nome de Jesus. Vamos orar e pedir que o Senhor ache em nós um coração preparado. Se o nosso coração ainda não está preparado, que nós possamos ouvir a voz de Deus sem hesitar, sem questionar. E outra coisa muito importante que nós falamos aqui: cumpra, seja homem, honra o que você falou para Deus, honra o que você falou para a igreja, honra o que você fez lá fora, honra. A Bíblia diz: mantenha a sua palavra, mesmo quando você sai prejudicado. A sua palavra. Amém? Pai nosso, nós adoramos ao Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. A Ti a nossa vida foi entregue há muito tempo atrás. E nessa caminhada da fé nós enfrentamos exércitos, nós enfrentamos principados, potestades e forças espirituais do mal. Nós não enfrentamos rios, ó Deus, caudalosos como Josué teve que enfrentar. Mas antes ele estava, ó Deus, ele fez preparação para alcançar aquilo que ele queria e aquilo que o Senhor tinha dado como ordem para ele. Ó Deus, muitas vezes nós não nos preparamos para alcançar a vitória. Nós não temos prudência. Nós, ó Deus, agimos sem pensar, sem orar, sem pedir a permissão do Senhor. Não foi o caso de Neemias, não foi o caso de Josué. Eles oravam e agiam. Portanto, eu te peço, nos ajuda a agir, não por vista, mas sim pela fé. Ó Deus de Israel, nos ajuda a não ser como as tribos de Gade, de Rubem e a meia tribo de Manassés, que não honraram o compromisso que eles haviam feito com Moisés. Quando chegou a hora deles cumprirem com o compromisso que eles haviam feito, eles recuaram, eles não tiveram, ó Deus, hombridade de honrar aquilo que eles haviam falado. E a tua palavra diz: aquele que jura, mesmo que ele sofra dano, ele tem que manter a sua palavra, mesmo quando ele sai prejudicado. Que nós sejamos pessoas de palavra, pessoas de compromisso. Mesmo quando sai prejudicado, temos que cumprir a nossa palavra. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, prepara o nosso coração.
Nos ajuda a confiar no provedor e não na provisão. Porque muitas vezes, Senhor, nós estamos olhando para a provisão e esquecemos do provedor. Quando Elias estava no ribeiro de Querite, o ribeiro seca. Era um tempo novo, ele tinha que caminhar, ele tinha que se levantar e andar pela fé. Josué manda o povo preparar comida. Ele não manda o povo preparar barcos, canoas. Ele manda o povo se acostumar com coisas novas que viriam a acontecer. Da fasta cai savai a sebe andegobas. Muitas vezes o Senhor quer nos dar coisas novas, mas nós estamos nos apegando às coisas antigas. E o Senhor disse: esqueça o que se foi, prossiga para o alvo. Muitas vezes nós estamos remendando pano novo em trapo velho, ele vai rasgar. O povo de Israel tinha que esquecer o passado e atravessar o Jordão. O maná secaria, mas o Deus da provisão continuaria com eles. Quem sabe o maná acostumado por nós secou, mas o Senhor nosso Deus vai trazer a provisão de uma forma diferente, de outro meio. E quando o Senhor faz esse tipo de coisa, normalmente o que está por vir é melhor do que o que era anteriormente. Alabasubecai savaque agar, ramanda afasta cai seveque a sébia. Pedro, quando teve um fracasso, o fracasso de Pedro precedeu uma pesca maravilhosa. Oh Deus, nos ajuda a olhar não para a porta que se fechou, nos ajuda a olhar para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. O Senhor é o nosso socorro bem presente em dias de angústia. Prepara o nosso coração para conquistar a nossa terra prometida. Prepara a nossa vida, a nossa família. Prepara esta igreja para alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, prepara, trabalha, consuma a obra do Senhor em nós e através de nós, para que nós possamos desfrutar do melhor dessa terra. Em o nome de Jesus, que nós sejamos homens e mulheres que vivam a promessa do Senhor. Eu abençoo a todos e que o nosso coração esteja confiante no Senhor. Um coração que descansa no Senhor. Um coração que te obedece quando o Senhor fala. Porque quando o Senhor falou através de Josué para os líderes falam para o povo, e todo mundo obedece em uma só voz. Aonde você nos mandar, Josué, nós vamos. O que o Senhor nos mandar fazer, nós vamos fazer. É melhor obedecer do que oferecer sacrifício, diz a sua palavra. Muitas vezes nós somos pessoas de sacrifício, sacrifício de tolo. Sacrifício sem obediência é sacrifício de tolo. E que nós possamos te obedecer, porque obediência precede bênção. No nome de Jesus eu abençoo o teu povo. Que a graça do Senhor seja sobre nós, e que nós tenhamos um coração quebrantado, contrito, um coração cheio do Senhor, para desfrutar das coisas que o Senhor tem preparado para nós. No nome de Jesus eu oro, e eu quero atravessar esse Jordão. No nome de Jesus eu quero atravessar o Jordão, para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Aleluia.